administração da sala do MIT, eu pedi o apoio do José Quirino, não é? Então, nós não estamos na sala da escola, do MIT da escola, nós estamos na sala que José Quirino que administra, que é da universidade, tá certo? Certo. Pelo menos hoje, porque eu, como anfitriã, eu não tenho acesso, tá, a todo o manejo da sala, só o André que teria. E, então, até resolvermos esse problema, não é, de trocar o administrador, vamos contar com o apoio do José Quirino. Ok, gente? Ok. Oi. E se não se resolver isso, Joselita, aí eu pego o e-mail, que provavelmente tem o e-mail de todo mundo, e faço uma sala para a semana que vem para o outro encontro, né? Já preventivamente, tá bom? Tá, mas aí eu vou levar a questão para o colegiado, não é? Para ver o que o colegiado da escola decide, tá bom? Mas eu conto com você, porque é de grande ajuda aí para poder entender o manejo disso aqui. Já temos 28 pessoas, Nazar. E aí? Quer esperar um pouco ou começar? É você quem manda. Eu? É. Claro, Você quem manda. Tem a caneta na mão, tem o poder. Eu que mando, é? Sim, senhor. Só faltava essa. A Carol tá aí? Olá, José. Tudo bem? Quanto tempo! Joselita. Oi, Tereza. Tudo bem? Tá boa, querida? Estou boa. Estou tranquilo. Querida, eu vou fazer a pergunta de novo. Todos concordam que seja gravado essa reunião? Por mim, ok. Já está gravando ali, tá bom? Tá, então, estamos sendo gravados. Ok. Quer começar agora ou espera um pouquinho? 31 pessoas na sala. Então, acho que... A Carol está aí? Carol está na sala? Carol, deixa eu ver. Espera aí. Deixa eu ver aqui. Mais alguém testa o microfone para mim aí, além da Joselita e o José? Uma pessoa está dizendo que... Testando. Meu, tá ok. Testando o microfone. Tudo bem. Então, tudo bem. Então, Boa noite a todos, aproveitando. Acho que não está não, Nazar. Boa noite, Afonso. Boa noite. Carol não Testando está. o microfone. Tudo bem? A Carol não está aí, não. É que ela havia feito ela deixou uma pergunta escrita aí no final de semana sobre o desejo do analista, mas a gente vai falando. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Não, mas pode começar, né? Porque tem alguém que... não, é a Daniele que não vai poder participar, pediu para, se tiver gravação, passar para ela. Eu não recebi nenhuma mensagem da Carol. Mas eu não a vi aqui ainda. Bom, eu vou desligar meu microfone, então, para te ouvir. Vamos?
Ei, Vamos, né? cadê eu? Você Eu está tenho bem que no meio. apertar aqui, agora sim. Achou? Vocês enxergam isso aqui? Suspende um Enxergam, né? pouco mais. Suspende um pouco. Isso, isso. Oi, Zico. Enxergam, né? Dá para Hein? enxergar. Dá para enxergar. Dá, não é? Bom, nós estávamos falando sobre a questão da formação dos psicanalistas e entramos na situação analítica e, como não poderia deixar de ser, vamos ter que abordar alguma coisa sobre transferência e sujeito suposto saber. Sujeito suposto saber é uma contribuição de Lacan, mas que estava... Isso, alguns autores escreveram isso desde 1990, que isso já estava implícito na obra de Freud, mesmo que ele não tivesse nomeado. Há um texto interessante do Alain Vanier sobre a transferência com Lacan, e que ele vai abordar aquele fragmento que eu trouxe de uma paciente de Freud que introduz um elemento de clínica que, por sua vez, é considerado como tendo sido a descoberta da psicanálise. E, a partir dali, do que ela diz para Freud, está já implícito o conceito de sujeito suposto saber. Mas eu parto desse esquema, esse esquema é meu, tá? Isso é uma forçação, um forçamento, uma forçação. Aqui nós temos, vamos supor, o início de um processo, de um trabalho analítico, não é? Então, alguém que vem, alguém que nos procura, e há um fato interessante nessa procura. Não é de saída que alguém busca uma análise. A maioria das vezes a pessoa talvez vá bater a porta de um psicanalista como o último recurso, não é? O último recurso. Vai para a psiquiatria, caminhos mais fáceis, caminhos mais curtos, atalhos. Vai para religiosidade, a pessoas que têm uma crença, e tudo isso é uma procura de suposição de saber, não é? A suposição de saber está colocada no outro. Isso brota desde de que a criança vem ao mundo, isso se dirige Só um instantinho, Nazar, só um instantinho. Querino, cadê você? Estão falando que o áudio está muito baixo. Mas aí a pessoa precisa aumentar. Estão me ouvindo bem? É na máquina da pessoa, né? Eu estou ouvindo ele bastante bem. Deve ser a pessoa que deve estar com problema no áudio dela. Então é a máquina. Vou responder, então, tá? Então, está colocado esse início, e aqui tem um S grande, um S minúsculo e um S maiúsculo. S maiúsculo, minúsculo e uma barra em cima. Isso é a abreviatura do sujeito suposto saber, em Lacan. Então, o início da partida, o início de um processo analítico, isso se dá em função de alguém que apresenta um sofrimento e que não tem consciência desse sofrimento, não tem como lidar com ele, porque são coisas que escapam, que lhe escapam. Essas coisas que
estão para além do seu processo de conhecimento, de consciência. Isso que Freud veio chamar de outra cena, de inconsciente. Então, esses fenômenos inconscientes que atravessam a vida de um indivíduo, de um sujeito, e que atrapalha o bom andamento da vida. Mesmo que ele tenha boas intenções, e é uma criança. E... coisa boa. Mas ele não tem como lidar com isso. Então, ele já ouviu falar que existe essa figura, esse ofício, esse alguém que é um psicanalista e que teria condições de responder aos apelos, aos sofrimentos. Isso que depois vai ser nominado como uma das figuras do outro, do grande outro, que inicialmente nós vimos que os curandeiros, os religiosos, os médicos, os professores, vinham ocupar esse lugar, responder desse lugar. Então ele vai procurar. Então é um sujeito que procura, é um sujeito atormentado. É um sujeito atormentado. Freud inventa a psicanálise fundamentalmente em função desse tormento que um sujeito vive com ele próprio. É isso que ele vai escrever como Spalton, que Lacan vai trabalhar o conceito de sujeito do inconsciente, sujeito do desejo, sujeito dividido, sujeito da linguagem. Então, essa divisão do sujeito, o sujeito contra ele próprio, o sujeito contra ele mesmo, apesar dele mesmo, esse embate, esse transtorno dele consigo mesmo, é isso que interessa a Freud, é isso que leva Freud a poder inventar esse campo novo, sempre novo, um campo outro, distinto de todos os outros campos até então na face da Terra. Então, nesse início, quando o analista recebe alguém e que Lacan vai introduzir uma mudança, ele é muito fiel a Freud, mas ele vai introduzir algumas mudanças a partir da formalização da teoria e introduz assim as chamadas entrevistas preliminares. Né? Seriam aqueles primeiros momentos que recebe o paciente cara a cara, não é? O sujeito vai falando, vai se queixando, vai falando das suas mazelas, dos seus sofrimentos. E essas entrevistas preliminares, é muito interessante que o analista possa, aos poucos, não de forma grosseira ou mal educada, ir quebrando uma reprodução imaginária, quebrando um escopismo, uma pulsão escópica acirrada no olho a olho, vai introduzindo um desvio do olhar, tal como com essa paciente histérica que sofria de zoopsia de Freud, de 1897, 1896, M. von N., em que ela chama a atenção de Freud para parar de ficar tocando nela, perguntando de onde vem isso ou aquilo, e ele então se afasta e dá lugar à palavra. Então, nessas entrevistas preliminares, ao mesmo tempo que o analista, né, com uma certa educação, com um certo carinho, um certo approach, vai acompanhando, vai acolhendo essas queixas e
Na história do lacanismo surgiram várias nuances da questão do lugar do morto, que o analista viria encarnar, ocupar esse lugar do morto, lugar do outro, do morto, mas que o analista não pode e não deve comparecer tão morto assim. Não é? Ele vai, aos poucos, introduzindo com as suas perguntas sábias, perguntas bem pensadas, porque o próprio analista passou por esse processo. Mas o fato dele ter passado por esse processo não quer dizer que ele vá introduzir um trabalho de iniciação ou de dar as luzes para o caminho que o paciente possa vir a seguir. Não é? O fato dele ter passado por uma análise, alguma coisa vai sofrer de consequências e aprender com isso. Então, nessas entrevistas preliminares, onde o analista, sentado na sua poltrona, recebe o paciente também sentado, é interessante observar nessa quebra da escopia, eu me lembro muito bem, isso tem 38, 40 anos, eu tinha um consultório no Leblon e era um apartamento muito grande, e nós dividíamos em 3 analistas. E uma colega estava meio embaralhada com o analisando e, bom, ela precisou viajar e pediu para eu receber esse analisando nesse tempo. E eu me lembro muito bem que eu, quando coloquei sentado, porque ele falava sentado, inclusive, na análise dele, e ele começou a falar e eu introduzi de uma forma muito bem pensada um desvio do olhar. Ele se levantou e foi para o divã. Ele já frequentava há algum tempo essa psicanalista e ele estava já, de alguma maneira, daquilo que ele se queixava, aquilo já começava a fazer questão para ele. Então, a entrevista preliminar é um momento interessante para que o analista possa colocar o paciente, o futuro psicanalizante, a se questionar sobre os seus sofrimentos, sobre as suas dores, sobre isso que ele diz que quer se livrar. Isso é de uma importância fundamental. Ninguém entra num processo analítico, ninguém embarca nessa aventura sem que ele possa dizer com clareza, e isso vai depender do analista, de poder com o seu silêncio, um silêncio que faz muito barulho, não é? Com as suas palavras, colocar o sujeito a traduzir com uma certa clareza, isso às vezes demora muito, falar desse seu sofrimento, mas mais ainda, e isso é o fundamental nessas entrevistas, é que o sujeito possa verdadeiramente se questionar e dizer se ele quer realmente se ver livre desse sofrimento. Porque o sujeito, nessa divisão, ele vem, se queixa, fala dos seus sofrimentos, não é? Disso que vai se chamar de sintomas,
não é? Diz que quer se ver livre disso, e isso foi a descoberta de Freud, e, de repente, quando vê, ele está novamente buscando, não é, o mesmo encaminhamento de um certo prazer naquilo que ele tanto sofre, não é, que ele se queixa. Então, nessas entrevistas preliminares, há aí toda uma arte. Isso não se ensina, isso a teoria não ensina, as aulas não ensinam, os livros não ensinam. É alguma coisa que o futuro analista, ao falar na sua própria análise, a análise que ele passou, e até nas supervisões, ele vai talhar, desenvolver algo que vai se chamar o estilo de cada um. O estilo é o estilo de cada um. Não é? Eu me lembro muito bem, uma época, quando eu atendi em Brasília, eu recebi uma moça que trabalhava num órgão, essas fundações que fiscalizam, que cobram, essas coisas indígenas, de florestas, tem um nome, essas associações, essas fundações, sei lá o quê. E ela havia feito um tempo de análise com um analista que a indicou e ela me procurou. E, num dado momento, ela disse, mas você trabalha de uma maneira muito semelhante à do meu analista. É que ela não sabia que esse analista, ao qual ela tinha trilhado um caminho, um tempo, havia feito análise comigo. Então, há algumas coisas que nós temos que, na análise, não é, que a gente se submete no sentido de uma assim chamada formação do psicanalista, e quebrando essas identificações que são incentivadas nas análises preconizadas da Associação Internacional de Psicanálise, em termos de buscar sempre até mesmo para trilhar um final, uma identificação ao eu, né, do seu analista de data. Então, nessas entrevistas preliminares, o analista, por ter passado por um processo de análise, e é isso que leva Lacan, na direção da cura, a dizer que o analista dirige a cura, né? Dirige o tratamento, mas não dirige o sujeito. Nessas entrevistas preliminares, há uma certa arte, não é? Um traquejo por parte desse que está ocupando o lugar de analista. Existe o lugar de analista, não existe a identidade do psicanalista. Não é? Existe a função. O analista é uma função. Ele é uma função, ele ocupa um lugar. Não é? Ele vai fazer, às vezes, nessa posição de um psicanalista, de algo que é dado através da fala do paciente, disso que vai se constituindo como um processo da assim chamada transferência psicanalítica. A transferência psicanalítica ela se distingue das outras transferências, no professor, marido e mulher, no amor, com a política, com a religião. Ela se distingue porque ela tem um começo e tem um final. A transferência analítica ela tem um final. Então, nesse processo inicial, onde o analista coloca o sujeito a traduzir com clareza aquilo que o levou a buscar esse trabalho, não é? Esse processo, traduzir com clareza a sua queixa, e à medida em que o sujeito começa a simbolizar, problematizar com maior clareza essas queixas, e que isso vai se engajando nesse movimento dito transferencial, dirigido ao analista, e que o analista sabe que não
não é? Isso não é dirigido a ele. E esse é o fundamento que ele vai aprender na análise dele, não é? No processo de luto de separação, que tem um capítulo belíssimo do Lacan, no Seminário da Transferência, o luto do analista, onde ele vai trabalhar as fórmulas, inclusive, do fantasma, do obsessivo e da histérica. Então, o analista cria as condições para que o sujeito possa problematizar, simbolizar com maior clareza e se implicar nisso que ele se queixa. Ele vai se implicando e, vez por outra, ele vai verificando que isso que o faz sofrer, isso que o atravessa e desregula o bom andamento da sua vida, né, isso que se traduz como algo do inconsciente, ele é regrado. E, ao se dirigir à figura do analista, e ao falar, e ao sofrer algumas pequenas intervenções nesse início, ele verifica já que isso é regrado, que isso pode ser decifrado. E isso, ao ser decifrado, o sujeito começa a respirar melhor, a buscar um pouco de liberdade. Por que um pouco de liberdade? Porque nesse início, esse sujeito dividido, não é? Lacan vai dizer que o inconsciente é estruturado como uma linguagem, né? E o sujeito é representado de um significante para outro significante. Não existe um sujeito unitário, indivíduo indivisível, substancializável. O sujeito ele é representado, ele é suposto, é representado de um significante para se perder no campo dos outros significantes, o inconsciente. Nós temos um efeito de sujeito. Então, nesse início, esse sujeito ele sofre ardentemente, é uma palavra interessante essa, ardentemente, porque aí tem uma mescla de gozo nesse sofrimento, as coisas mais paradoxais que existem, essas posições subjetivas do ser, ardentemente de uma indeterminação. O que é isso? O que é essa indeterminação? Vejam que o discurso que funda o sujeito, que funda o inconsciente, é esse discurso do mestre. Um significante representa o sujeito para outros significantes, engendrando uma perda. Nazar, sobe um pouco mais a figura. Isso. Aí. O discurso do mestre. Então, esse sujeito, ele sofre de uma indeterminação. Ele não é um sujeito determinado, aquilo que vai se constituindo pelo ato analítico. Então, nessa indeterminação, quando ele traz as suas queixas e começa, a partir de uma operação do analista, a se implicar naquilo que ele sofre, há uma passagem ao divã. E não há uma continuidade em termos das entrevistas preliminares e dessa vida analítica que se inicia quando o sujeito passa ao divã. Isso é claro na teoria de Lacan, em que não é qualquer um que pode passar ao divã. Isso às vezes demora meses. E pessoas que têm um sofrimento maior na vida, traumas muito alucinantes, situações que se configuram como quadro clínico de uma psicose, o sujeito vai ficar ali sentado de castigo, no tete-a-tete, e não passa ao divã. São os pacientes
que tem uma estrutura neurótica, seja ela qual for. E aí, então, se inicia um processo analítico e o sujeito vai poder falar deitado e o analista está ali atrás, sentado na sua poltrona, com seus cacuetes. Eu me lembro uma vez, o Jornal do Brasil fez uma matéria para que pudesse fotografar e escutar dos analistas o cantinho dos analistas, as sujeiras que ficam ali, o copo, o livro, aquilo que fica ali ao lado da poltrona, atrás do divã. Né? Porque o analista ele está ali atrás, sentado, ele não está de castigo. Veja bem, eu já vi casos, na atualidade, com o mundo digital, de pessoas se decepcionarem com seus analistas, se decepcionarem com aquilo que acreditava no trabalho analítico, às vezes até mesmo de uma formação analítica, pessoas que interrompem, abandonam tudo, porque por várias vezes pegaram os seus analistas mexendo em celular. As pessoas, o analisando, ele se sente traído. Ele se sente traído na sua escuta. O analista, ele está ali no lugar de escuta e de poder, nessa escuta, fazer a leitura daquilo que se traduz dos elementos do inconsciente do sujeito. Então, nesse início se instala a regra fundamental, a partir das associações livres, que não são tão livres assim, porque é interessante verificar que o sujeito, quando engaja numa vida analítica, ele não vai deixar as coisas rolarem, ele vai aprender a trabalhar, porque nessa associação se introduz um significante fundamental, que em se tratando de alguém que no futuro possa vir desejar se tornar psicanalista, esse significante que se introduz, que se miscui, que se intromistura nessa fala, que se chama trabalho. Esse significante trabalho, isso vai depender da posição do psicanalista, de como ele vai, de alguma maneira, recortar essa função que ele ocupa e que irá se elucidar a partir da transferência que vem de dentro da fala do paciente, do analisando, que é essa tal da estrutura artificial que se chama sujeito exposto a saber. O sujeito vai se endereçar a sua fala ao analista na suposição de que existe ali um sujeito que sabe alguma coisa, porta o saber que falta ao paciente para amenizar o seu sofrimento, as suas dores de existir. Então, se inicia uma vida analítica. Essa palavra é interessante, uma vida analítica, a partir de um trabalho que não há uma continuidade, não é uma continuidade linear, mesmo porque a passagem das entrevistas preliminares, nisso que está se constituindo do sujeito suposto saber ali, a partir do inconsciente e do processo transferencial, Freud já dizia, o analista não precisa forçar a barra para que haja uma transferência. A transferência brota como um fenômeno espontâneo. E Freud dizia, isso não é dirigido à pessoa do psicanalista. Não é? É dirigido ao lugar analítico, a um ponto do inconsciente, que nós vamos verificar no andamento da nossa fala. É isso que Lacan vai trabalhar aqui,
a cadeia de significante é não toda, ela não é completa. Falta um significante, que se existisse, aí iria escrever a relação sexual, é o S de abarrado. O S de abarrado, significante da falta de significante no campo do outro. Então, essa transferência, ela se dirige a esse ponto do inconsciente, a esse ponto analítico, que Freud vai chamar, inclusive, não é, nisso que nessa transferência se configura como neurose transferência, que ele transpõe essa transferência à pessoa, entre aspas, do analista, ao lugar que o analista ocupa, como esse ponto do umbigo do sonho, esse ponto real do inconsciente. Então, esse discurso do mestre, isso vai se revirando, não é? Em termos de voltas, e o sujeito cai na abertura de uma vida analítica a partir... Lacan é textual nisso. Ele diz: ninguém entra num processo de análise se não cair no emaranhado do discurso da histérica, se não houver uma histericização do discurso. Não importa o tipo clínico, diz ele. Há que se cair, não é, no discurso da histérica, que tem como agente o sujeito com a sua fenda, para que se dirige a um outro, não é, produzindo um saber, que está numa disjunção com o objeto pequeno a no lugar da verdade. Então, esse discurso da histérica, com o sujeito na boca da cena, como agente do discurso, na sua divisão, ele vai mostrando as suas marcas originárias. Ao falar, não é, ele vai traduzir as suas insígnias, as suas marcas. Lacan trabalha isso do Seminário 11, citando até, se não me engano, o Homem dos Lobos, das insígnias a partir dos vários tempos lógicos. Então, vai se inaugurando uma nova temporalidade lógica, que Freud vai chamar de só depois, e que Lacan depois teoriza a partir dos significantes, que o que caracteriza verdadeiramente um significante é a impossibilidade lógica de eu poder me antecipar. Ele é da ordem do só depois, de um outro tempo que se trata. Então, nessa vida analítica, o sujeito vai aprender a falar melhor e aprender a se escutar naquilo que ele diz. Não é? Aquilo que ele diz, aquilo que ele fala, ele começa a aprender a se escutar. Eu fiz esse desenho, e que, ao início, a partir de um sujeito que sofre profundamente as suas indeterminações, não é? O sujeito é representado de um significante para outro significante, e, à medida em que ele fala, isso é tal como o processo pulsional, não é linear. O Philippe Julian, ele cita, numa entrevista que ele nos deu sobre o passe, ele diz que a vida subjetiva, ela é um zigue-zague. É um zigue-zague. É o mecanismo das pulsões. É um zigue-zague. E que o que é linha reta é quando há uma psicose. Quando há uma psicose, é linear, é uma linha reta. O zigue-zague é próprio do ser humano, do sujeito, da subjetividade, não é? Dos neuróticos. E, nesse meio termo, nesse processo das associações livres, em que o sujeito vai falando
e vai se escutando, vai havendo um reviramento, uma torção, e, vez por outra, ele, ao falar, ele se experimenta como falta. Isso é interessante, ele vai se experimentando em algum momento nas suas destituições. Ele vai se experimentando. Sempre que ele é determinado como objeto, nós temos uma destituição subjetiva. Então, essa posição... Nassar, só para entender o gráfico, esse meio aí do processo é um 8 interior ou é um espelho? É um 8 interior, que isso se repete zilhões de vezes num processo analítico. Que é a revirada, né? Isso vai, o sujeito se experimenta, é um processo muito doloroso, e isso requer, não é uma boa palavra, mas uma sabedoria profunda de como lidar com a transferência, como se sair da transferência, porque a transferência ela tem de tudo, ela carrega de tudo, ela carrega consigo os elementos sintomáticos, fantasmáticos, e o analista vai se fazendo ser apreciado numa posição de escuta, sabendo lidar com o tempo, porque ele aprendeu isso, não é? Na sua própria análise. Lacan vai dizer, o analista ele ocupa uma posição de não saber. Aí ele diz, numa direção que ele não ignora, porque ele próprio passou por esse processo, sofreu transformações nesse processo. Uma posição de não saber, não é? Por isso que ele vai dizer, o analista não deve responder às demandas do analisando. Não é? Ele chega a dizer, evitem compreender, deixe isso para a fenomenologia. Ele diz para Jasper, quem estudou psiquiatria, quem trabalhou a fenomenologia, eu tive um grande mestre em psiquiatria, que foi um dos maiores psiquiatras que eu já vi na minha vida, Nobre de Mello, que tem um livro sobre isso, Minkowski, Jasper e por aí vai. Então, o psicanalista, por ter passado por esses processos, por esses reviramentos na sua própria análise, ele ao longo do trilhamento dos erros, porque ele aprende mesmo com os erros, ele vai poder conduzir esse processo de reviramento, que é muito tênue, porque a questão dos lacanianos já querem logo saber a questão da destituição subjetiva e do DC, isso que se dá no final. Já querem saber logo do passe. É o Viagra da geração lacaniana, é o passe, a coisa do passe. Querem saber. Mas se esquece de poder começar a se questionar como lidar com essa temporalidade lógica, de fazer, às vezes, de um sujeito suposto saber. Porque se ele vai com muita pressa, com muita sede, ele abafa a voz do analisando. Se ele se destitui muito cedo desse lugar, e não foi algo coordenado e ordenado pela fala e pelo trabalho psicanalizante, ele cria a maior das resistências que possa. Eu me lembro que eu estava... havia
terminado o meu processo de análise na formação na Associação Internacional, ou no Instituto de Ensino da Associação Internacional, e eu busquei um analista, uma pessoa que eu respeitava muito e respeito até hoje, mas que a questão da transferência havia uma certa dificuldade. E eu entrei de cabeça e num engajamento transferencial muito bacana, foi onde eu pude recortar um significante fundamental na minha análise, um significante que todo mundo conhece, é uma teia de aranha, eu me referi a um grupo, eu dizia, aquilo ali é uma teia de aranha, eu dei um salto no divã e escutei, eu mateia. Pegue as letras que vão verificar, eu mateia. E esse analista foi no divã desse analista que eu vivenciei a morte de Lacan. O dia da morte de Lacan. E eu verifiquei que, ao falar, ele respondeu num gesto um tanto quanto denegatório, que isso já falava de como as coisas iriam desencadear e finalizar em termos até mesmo de rupturas institucionais e de transmissão. Mas foi um momento em que, por um passo em falso, um erro, ao lidar com a transferência, e que eu vivenciei uma dor muito profunda, porque eu vi que esse analista não é se destituiu, a palavra não é essa. Como é que é uma palavra próxima? Não é destituiu. Ele... Me ajude uma palavra próxima. Perdeu, se ausentou. Som, Simil, som. Liga seu som. Zé Mário. Desincompatibilizou-se. Como? Perdeu a substância. Desincompatibilizou-se. Zé Mário Simil. Não. Liga seu som. Se desautorizou. Se desautorizou. Não, mas aí já seria no plano da teoria. É uma palavra do dia a dia. Ele se... Sim, Nazar, mas ele viveu essa experiência ele se ausentou da experiência da transferência. Ele denegou, você mesmo falou. Então, ele se desautorizou como analista, ele não estava no lugar do desejo dele. Ele se demitiu. Ele se demitiu. Desse lugar. Tereza não vale. Essa é a palavra. Ele se demitiu. Isso foi de um custo psíquico, de um transtorno no meu percurso, porque a leitura que se dá nesse acompanhar e sustentar uma transferência, porque sustentar uma transferência, há que se saber de que maneira você não se vê tomado pela transferência. Que a transferência é algo terrível, não é? De amor, de ódio, de elementos fantasmáticos, é algo terrível. Isso que se passa. E esse analista, nesse ponto, porque é uma questão de tempo lógico, de tempo do inconsciente, de tempo do sujeito, não é? De tempo de construções de lutos. Isso tudo é construção de luto, de separação. E veja bem, quando busquei a segunda análise
na associação, a análise didática, a didática, na Associação Internacional, eu anunciei e, como é que é? Eu disse para a minha analista, eu alertei a minha analista para prestar atenção no número 6, nos 6 anos, que foi o momento em que eu sofri um trauma dos mais violentos que uma criança pode sofrer. Foi uma perda abrupta da figura materna. E nos estatutos da Associação Internacional, eles preconizavam um tempo de 6 anos de análise, em torno de 6 anos. E eu avisei a ela, mas como ela estava totalmente identificada com os elementos de regramento de um processo de formação analítica, ela não pôde escutar. E eu saí com essa questão e fui para essa outra análise. E houve um pecado, um erro de condução de transferência, justamente em termos de... porque era alguém que não havia passado por um processo de transferência. Era alguém que lidava com um saber magistral. Um saber magistral. E que ele próprio confessou que havia feito um tempo de análise de grupo e 1 ou 2 meses de entrevistas com Jacques Lacan. Lacan morreu, a pessoa não continuou, mas de uma relação com o saber inigualável. Então, essa questão de que Lacan vai dizer assim, o analista eventualmente, muito eventualmente, faz às vezes de semblant de um objeto pequeno a, onde o sujeito vai trabalhar incessantemente o objeto que ele foi para o desejo do outro e desimaginarizar, tirar as imagens e os significantes para desnudar esse lugar desse buraco no campo do saber, é o S de abarrado de cada um. Por isso que o Alain de Dievaille não cessava, nas conferências dele sobre paz, de dizer que o final de análise é o sujeito poder recortar o seu S de abarrado, porque há um momento... por isso que eu chamei a Carol, ela perguntou sobre o desejo do psicanalista no final de semana. Nós temos o fantasma, a fantasia fundamental, S barrado, punção de A. S barrado, punção de A. Vocês veem que no discurso do analista, nós temos o S barrado e o A. Isso está tudo que é de real só comparece no discurso do analista no numerador. Veja bem, S barrado e A, isso são posições lógicas. Isso vai para lá, vem para cá, não é? É o tal do atravessamento. Levanta um pouco mais o desenho para ver... O analista pode ocupar esses lugares. Não é? O S barrado e A. No fantasma fundamental, nós temos S barrado, punção de A. Mas na fantasia do neurótico, todos os neuróticos, não importa se fóbico, histérico, obsessivo, tem um desejo. Todo mundo tem um desejo. Não é? O perverso, todos têm um desejo. E que, na neurose, por exemplo, não está colocado dessa maneira. Isso se busca, isso é esperado nesse final em que o sujeito
vai poder simbolizar o ato que o constituiu e o desejo do psicanalista. Nesse trabalho, nós vamos ter o IDA, é um objeto que está, uma gálma está amalgamada aqui, o IDA, não é? As identificações fálicas, idealizadas. E à medida em que o sujeito vai falando, isso vai desnudando e ficando um objeto pequeno lá. E é aí que vai se constituir uma abertura para isso que nós vamos ver depois do assim chamado desejo do psicanalista, que é um desejo que traduz a estrutura mesma do desejo. Ele está entre enunciado e enunciação. É isso que está no grafo. Isso é a estrutura do desejo. Isso é o desejo do psicanalista. E eu citei uma frase do Lacan da última vez, que ele diz assim: o desejo do analista oferece, é um cavo, oferece um vazio, um cavo para o seu psicanalizando, para que o desejo do analisando possa se constituir como o desejo do outro. Ele não está mais arvorado por esse objeto, essas questões do amor, do fantasma. Então, nós vamos trabalhar longamente essas questões de desejo e, fundamentalmente, essa questão do desejo do psicanalista. Vou ficar por aqui e vamos discutir. Eu disse que ia falar hoje 20 minutos, meia hora, para discutirmos mais, mas acabou que passou do tempo. Tá. Só uma explicação geral. Aqui nessa régua branca, né, embaixo, onde tem o microfone, o telefone e a câmera, tem levantar a mão. Vocês viram aí? Viram aí o levantar a mãozinha? Bom, quem quiser falar, clica no levantar a mão, por favor. Zé Quirino. Não, eu estou só mostrando como é que é. O Zé Quirino está mostrando. Aí aperta a mãozinha, ó, o Simil está com a mãozinha, o Zé Quirino apareceu a mãozinha, eu vou apertar aqui, ó, aí está na ordem, tá? Então, ok? Então, está com você, Simil. Abre o seu microfone. Simil, seu microfone. Simil, alô? Simil, abre seu microfone. Pronto. Abriu. Nazar, eu só queria retomar a questão das entrevistas preliminares que você falou, né? Daquele momento, né, em que o sujeito, que o demandante, né, o cara que nos procura sofrendo, né, e que atribui ao analista um saber sobre o seu sofrimento, e essa é, em linhas gerais, a ideia da posição de saber no outro, né? É que ele, então, esse é o movimento da transferência, se eu entendi bem que você está... Sim. Bom, mas a minha questão é o seguinte: qual que porque, na verdade, essa transferência... Porque existe... Só um segundo, Zé Mário. É interessante repetir que isso a transferência, o Freud diz num adendo, do caso Dora, ela é espontânea. O analista não precisa fazer esforço nenhum. Sim. E não precisa seduzir, nada. Sim, e a outra coisa... Mas ele precisa... A outra coisa, não é dirigida à pessoa do analista. Sim. Não, só essas duas coisas que eu queria lembrar. Mas Diga. Tem uma coisa que eu quero perguntar, é que se ele não tem... ao analista cabe alguma coisa aí,
Porque se não é a ele que está sendo remetida a esse saber, se ele sabe que não é isso, né, ele então tem que fazer algo para reverter isso e levar à retificação subjetiva do analisante. É essa que é a questão que eu queria colocar para você. É um processo de uma farsa. Há uma farsa. Não é? Porque ele, por ter passado pelo processo de uma análise, sabe que não existe o sujeito suposto saber. Sim. Mas o sujeito suposto saber é condição para que haja análise. Olha que trama linda, coisa bonita. Ele, por ter passado por um processo de análise, sabe que não existe o sujeito suposto saber. Mas, ao mesmo tempo, isso é um processo temporal, ele sabe que é uma estrutura artificial necessária para que haja análise. Daí a intervenção dele como ato, você diria? Porque, na verdade... Sim, o Lacan diz... Eu quero entender... Eu quero entender da sua posição, a sua elaboração, pela experiência que você tem, qual que é, digamos, a lógica do ato do analista que leva à retificação subjetiva do analisante. Esse momento da passagem para o divã. Porque muitas pessoas, muitos analisantes ficam remoendo esse negócio e nunca entram em análise. Quer dizer, isso não depende, de alguma maneira, de um saber do analista, do desejo do analista, se é que o desejo do analista possa ser entendido como saber? É uma pergunta. Sim, de como ele vai se colocar em pauta, né, colocar à mesa esse desejo. Porque ele, quando inicia o processo de análise, na análise dele, que o constituiu como analista, ele também, não é? Era gerido por um desejo do neurótico. Sim. Não é? Sustentado por uma procuração de ir de A. Não é? À medida em que ele vai se submetendo e sofrendo as escansões, as pontuações, e há um momento em que ele se torna psicanalista, Lacan, inclusive, acho que na proposição ele diz: a destituição subjetiva é um bilhete de entrada, não é isso? Sim. Que ele diz? Sim. É um bilhete de entrada do lado do analista, mesmo que a gente diga que não há exterioridade num processo de análise. Porque isso é interessante, essa frase, porque o analisando, se a gente prestar atenção, ele o tempo todo te convoca com a maior mestria, sabedoria, a poder, entre aspas, acreditar e comprovar a tese dele que ele está falando de algo exterior a ele. Sim. E é exterior, algo da realidade. Quer dizer, essa implicação, esse processo de implicação que vai se estabelecendo nas entrevistas preliminares, que é uma coisa bonita, não é? E que o sujeito possa se reconhecer nisso que ele diz que sofre e que verdadeiramente quer se ver livre disso. Tem uma mão levantada. Então, esse ato, esse analista enquanto ato, ele é colocado de saída. Não há exterioridade, não é? E o que se estabelece desde o início, nessa entrada em análise, é um processo de medianização, de banda de médios. Sim. Não é? É isso que depois, quando vai se trabalhar a psicanálise, intenção e extensão, é esse sujeito do inconsciente, como terceiro termo. Diga. Qual é a bomba? Só colocar umas perguntas aqui do chat. Isabel Senta. O analista deverá oferecer o vazio, não é uma pergunta. Né? E ela mesma diz, é o desejo do analista equivalente ao lugar de sujeito suposto saber?
da mesma pessoa, Isabel, essas duas questões. Depois vem a de Andréa Alves de Castro. Gostaria de entender melhor sobre essa questão de demissão do analista. Aí depois você passa para a Ana Amélia. Não é melhor eu perguntar porque ele responde tudo junto? Não, espera aí. Porque é tudo muito ligado, assim, eu acho que vai dar para você fazer junto, talvez. Porque veja... então vamos lá. Não, porque no seminário 11, a transferência, né, fala que coloca a transferência como atualização do inconsciente, ao mesmo tempo seu fechamento. Aí você veio também falando, né, que a pessoa chega com uma queixa, não como uma demanda, e que o psicanalista vai trabalhar, né, essa queixa para que isso vire uma demanda de análise. E, em outros lugares, aí Freud fala de transferências. No caso Dora, Freud fala que, devido à generosidade de Dora, né, está bem aqui até na minha frente, que ela punha à minha disposição no tratamento, uma parte do material patogênico foi perdido, enfim. Aí, juntando isso tudo, e como você falou que são várias voltas, a questão não seria, né, uma transferência, mas que em cada sessão, né, o analista ter essa possibilidade, competência, responsabilidade, não sei qual palavra dizer, de criar essa volta de demanda, e, ao mesmo tempo, fazer algum fechamento, para não ficar isso eternamente aberto, mas não fechar totalmente para que essa transferência se desfaça. Então, esse manejo, que eu acho ele, assim, muito difícil, né? Você nunca sabe se oferece alguma coisa, se não, porque também se ficar aquela coisa aberta sempre, eu acho que o analisando meio desiste da coisa, mas também se você oferece mais e fecha, você tranca. Mas como Freud fala em transferência, transferências é como se ela tivesse que ser renovada a cada sessão. Assim, eu acho que, né, não sei, queria ouvir sobre isso. A transferência ela é um trabalho do inconsciente, ela está viva o tempo todo. Resta saber de que maneira você vai delinear, né? vai trabalhar essas questões do amor, do ódio, das paixões. Ela está presente o tempo todo. O depoimento de vários analisandos de Lacan é que a transferência estava presente, o trabalho analítico estava presente o tempo todo. Isso não se passa, não se dá só quando o sujeito está no consultório do seu analista. Ele está trabalhando o tempo todo. O tempo todo ele está trabalhando. Isso é transferência. Não é? Agora, a pergunta sobre o desejo do analista. Veja bem, e sujeito suposto saber. O analista ele só consegue estabelecer isso que advém na transferência, mas dar um suporte, né, a essa posição, a essa estrutura constituinte da transferência do sujeito suposto saber, se ele tem no seu percurso da sua análise, das suas supervisões, do seu trabalho com o texto, se esse desejo se constituiu, esse desejo do psicanalista, se ele se constituiu, o analista, quando passa ao desejo do analista, passa ao ato analítico, isso está ali, isso fica como uma marca indelével. Ele, às vezes, pode, numa ou noutra sessão, escorregar, mas ele cai para uma posição, e as histéricas são magistrais nas suas análises, que elas recolocam o analista no seu lugar de analista. O obsessivo não, o obsessivo rivaliza. O obsessivo adora retirar o analista do lugar para rivalizar com o pai, né? A histérica não, ela ensina, ela inventou a psicanálise e ela instrui o analista. Você
pega uma analisanda histérica, por exemplo, a questão do pagamento da análise, na técnica, vou dizer, no trabalho, nas inovações de Jacques Lacan, essa questão do pagamento ele coloca como algo fundamental. E uma histérica, você não jamais terá a chance de pedir para ela aumentar o pagamento, o valor do pagamento. Ela, à medida em que ela fala, que ela trabalha, ela própria vem e pumba, porque ela está o tempo todo instruindo o trabalho do analista. É lógico que o analista precisa, de alguma maneira, saber ocupar o lugar do analista. Mas ela na transferência, ela quer que o analista demonstre que ele está ali participando. Já obsessivo, não. Obsessivo quer o analista como um morto. Morto. E pronto. Então, não há essa separação. Não é sujeito suposto saber. É em função do desejo do analista, que esse analista, em função do seu percurso, da sua análise, de todo o seu trabalho, ele pagou o preço de sustentar um desejo objetificado. Isso Lacan inicia o seminário 11 falando do desejo de Freud. Não é tal como o desejo de Sócrates, né? É um desejo que não é mais articulado em demandas insignificantes. O desejo do analista é um objeto. Objeto causa. Isso que ele sustenta e que é dado transferencialmente pelo paciente, pelo analisando. Tem uma pergunta da Manuela, interessante. É possível o analista localizar e anunciar a transferência para o analista? Como é que é? É possível o analisando localizar e anunciar a transferência para o analista? Mas é ele quem faz isso, é ele que dá. Agora, se o analista for surdo e não souber fazer a leitura, adeus. Não é? Adeus. Se perdeu uma chance de uma análise. Por isso que Lacan vai dizer que a resistência está do lado do analista. A resistência é do analista, mas existe a resistência própria do sujeito. Mas é o analisando que dá o caminho das pedras. Como? Falando das suas questões, falando das questões da sua subjetividade, da sua singularidade, da sua historicidade. Sim, então, retomando aqui a questão da Manuela, esse anunciar não é de uma forma direta, né, que o analisando vai dizer para o seu analista, né, estou em transferência em análise. Quer dizer, isso é da ordem do processo e da escuta do analista de que esse fenômeno está ali estabelecido e acontecendo, não é? Fazendo com que a análise opere. Sim. Acho que tem mais uma pergunta aí. Oiê. Ei, ficou mudo? Acho que a Alba levantou a mão, Daniela. Eu levantei a mão. As duas? Daniela, você quer ir primeiro? Não, a Alba pediu primeiro, né? Não é, Alba? Então tá, vou abrir aqui a câmera. Eu queria falar um pouquinho, ou fazer assim, um comentário, né, e até uma pergunta para o Nazar, é bom e para todos, né, sobre... Bom para todos.
isso, né? Sobre essa questão da passagem para o divã, né? E a relação disso com a instauração do sujeito suposto saber. Por quê? Porque certamente a pessoa vem com mal-estar, né? Senão não iria para um analista. E de alguma forma a gente poderia pensar que essa passagem para o divã, ela instaura a rigor o sujeito suposto saber. Porque eu considero que não é que a gente vai para um analista porque acha que ele sabe alguma coisa, mas que justamente quando a pessoa começa a se escutar de uma outra forma e permite fazer essa mudança de querer se livrar, eu quero me livrar desse mal-estar, né? Que seria uma espécie de não quero saber disso, e começa a dizer, tudo bem, isso me faz mal, mas eu quero saber disso. Aí, nesse ponto, seria um momento de a gente pensar essa instauração do sujeito suposto saber, do ponto de vista da psicanálise, e a possibilidade de uma passagem para o divã na medida em que a pessoa, pela própria disposição, inclusive agora, nesses dispositivos à distância, né? A retirada da câmera, a proposta de uma nova configuração dessa fala, permite trabalhar essa pergunta gerada pelo mal-estar. Então, uma coisa seria o mal-estar, que daria a queixa, e eu quero me livrar disso, e a outra coisa, aquele momento em que esse mal-estar apresenta alguma, digamos, alguma configuração, alguma contradição, alguma coisa que, peraí, o que eu estou dizendo? E que permite instaurar essa suposição de saber sobre o inconsciente. Era isso que eu queria... Veja bem, o sujeito, quando ele busca e que ele se queixa, que é um dos últimos recursos, não se pode dizer que seja o primeiro, o segundo, o terceiro, é um dos últimos recursos. Ninguém quer fazer análise. Vamos ser sinceros. É um processo muito custoso, muito doloroso, o sujeito trabalha, é longo, não é? Ele não sabe onde é que vai levar, não sabe onde é que isso vai dar, e ainda paga. Trabalhando pelo seu próprio trabalho. Então, quando ele começa a falar, quem vai introduzir a partir como um artifício estrutural, essa é a palavra de Lacan, essa figura do sujeito suposto saber, que está na transferência do psicanalizando, é o analista, que passou por um processo de análise. Agora, o sujeito, ele vem, isso é bonito, isso está nos textos, está em Freud. O sujeito vem e se queixa, e é como se dissesse, olha, cuide de mim, me aceite, cuide de mim, eu estou sofrendo. Olha, vê como tem até uma música, você não vê que eu estou sofrendo, veja que eu estou sofrendo, cuide de mim. E o analista vai introduzir, mas disso que você se queixa, você verdadeiramente quer se livrar disso? A que custo? De que maneira? Não é? Porque, veja bem, quantas vezes nós não escutamos, no decorrer de uma análise, situações que se alguém fora desse contexto analítico escutar, vai dizer, isso é coisa de maluco. Vou dar um exemplo de um rapaz que não cessa de trabalha já há algum tempo, alguns anos, uma equação de se questionar por que
ele só se satisfaz, só se sente bem, só goza na posição de desconforto, na posição de abandono, de execração, de abandono, de não inclusão, até mesmo nos sonhos. Então, são coisas assim que o sujeito se queixa, sofre, mas às vezes é um sofrimento que ele não tem consciência. Não é? Isso é muito comum. Ele não ter consciência daquilo que o faz sofrer. Não é? Há pessoas que fazem patologias, inclusive o próprio corpo, daquilo que não está conseguindo minimamente pensar, elaborar, simbolizar. Então, o sujeito suposto saber, ele está colocado na transferência. E o analista vai ter que, em função de ter passado por esse processo, né, ele vai introduzir como bilhete de entrada, diz Lacan, essa destituição, e se instaura o sujeito suposto saber. Agora, o que você pode dizer é que, na passagem ao divã, isso está mais tinto. Essa questão está mais, eu diria, consolidada, mais pau a pau ali. O analista vai ter que se ver como se virar com a transferência. Como aí o grande problema é uma palavra que os lacanianos não trabalham. É o manejo da transferência. Esse significante manejo. Na Associação Internacional se trabalhava muito isso, mas uma outra concepção de transferência, até a partir da contra-transferência. Eu passei uma fotografia da contracapa de uma revista, que é um texto antigo meu, de 20 anos atrás, sobre transferência. E ali está colocada uma equação lacaniana. Não é? É uma equação lacaniana que se deduz do discurso do analista. Todo o problema da condução e de lidar com a transferência, o sujeito suposto saber, está aqui, ó. Isso aqui. Não está muito nítido. Ponto de não está muito nítido. Esse sujeito barrado, não é? Do psicanalizando, não é? Na posição do outro, e essa objetividade do desejo do psicanalista. Todo o problema está em como articular isso aqui. A arte, a verdadeira arte, a arte legítima na condução de uma análise está aqui. Eu não sei como é que está escrito ali. Vai dizer... o encaminhamento estrutural do dispositivo analítico está na dependência do que verdadeiramente se passa na escrita do discurso analítico, na medida em que o analista, no seu ofício de analista, que é um superior, a gente bota ofício, para não botar profissão, no seu trabalho de analista, terá que frequentar os desdobramentos de uma antinomia entre uma subjetividade desejante, leia-se S barrado, uma subjetividade desejante, como estrutura de trabalho psicanalizante, e o que se coloca em ato de uma objetividade do desejo do analista. Isso é a consequência da leitura de Lacan, do discurso do analista. Porque é um discurso tão traumatizante, porque ele refuta toda a lógica de que um significante representa o sujeito para outro significante. Vejam que os significantes estão sob a barra do denominador, numa disjunção. Os significantes, o S1 e S2.
e em cima nós temos o real. Somente esse discurso tem no seu numerador o real, acima. Em cima você tem o avesso, praticamente, nas posições, você tem o avesso da fantasia. Sim, sim. Ou melhor, é o a inversão da avessamento, fantasia. Eu não sei se tem mais alguém na fila aí para falar, mas eu queria fazer só uma observação. É você agora. Ah, beleza. Então, deixa eu tirar minha mãozinha aqui. Obrigada. É só uma observação a propósito dessa questão da instauração do sujeito suposto saber. Eu não me lembro exatamente onde que o Lacan esmiuça essa questão. Eu não me lembro se foi no seminário, acho que foi no seminário Desejo e Sua Interpretação. Não me lembro bem se foi ali, mas tem uma passagem... Ou problemas cruciais, não tem, não? Também ele fala. Mas bom, o fato é que eu entendo essa constituição, essa instauração do sujeito suposto saber como uma recolocação, talvez seja esse o significante, uma reinstauração do circuito pulsional quando se estabelece a fantasia original. Porque justamente o que se transfere para o analista? Aquilo que o sujeito, enquanto o sujeito não pôde ou não pode assumir como sendo da ordem do seu desejo, e que tem a ver com a questão do saber sobre o desejo. Então, me parece que o que está em questão nessa passagem para o divã, que só pode ocorrer porque houve essa instauração do sujeito suposto saber. O que está em questão aí é que o analisando transfere ao analista o saber que lhe é inconsciente, a ele analisando. O seu saber inconsciente, que ele está desconectado, ele transfere para o analista e, portanto, ele transfere a condição de sujeito para o analista. E por isso eu estou falando do circuito pulsional, porque ele recoloca aquilo que está em jogo na fantasia, no momento de instauração da fantasia originária, quando se dá a terceira identificação, que é a identificação histérica, também chamada de identificação histérica, que é o sujeito desloca para o outro a questão do saber. O saber, ele coloca do lado do outro, que, na verdade, lhe é inconsciente. E o analista acolhe isso, e por isso ele faz semblant. Ele acolhe, mas ele não se toma por esse sujeito suposto saber. Ele simplesmente acolhe. E todo o trabalho da análise é recolocar o circuito pulsional, né, de modo que o sujeito possa se enxergar aí, se ver. É isso. Era só essa é observação que eu queria fazer. É interessante trabalhar mais o que se transfere, de que lugar se transfere e o que o analista transfere. Sim. Também tem algo da parte do analista. Vamos ficar por aqui? O que transfere é o real, Zé. Ele recoloca em cena o real. Pelo menos é o que eu penso. Que é a condição de incitar um trabalho maior. Vamos ficar por aqui? Sim, vamos ficar por aqui. Beijão. Obrigada, gente. Querido, muito obrigado pelo seu apoio. Pessoal, eu mando a gravação para a Joselita, aí a gente tenta, eu vou tentar colocar direto no grupo lá, tá? Se eu conseguir o link, ótimo, se não, mando por e-mail, aí a gente tenta encaminhar, tá bom? Sugestão sobre isso? Por que vocês fazem igual a Escola do Rio, que
que coloca, depois que a aula, coloca, se não me engano, à disposição no site da escola. Não sei. Pelo menos trechos. Não tudo, mas só trechos. Pedaços. É uma boa, Tereza, porque eu tô aqui experimentando, né, mexer com esse dispositivo, porque eu não sou muito boa nisso. Então, nós estamos sem técnico para trabalhar. Né? E eu estou contando com o apoio do Quirino, porque ele já nos traz a plataforma da onde ele trabalha, da universidade, e ali a gente não pode mexer. Então, já é um pacote que está pronto e a gente não pode. Então, eu tenho que descobrir como é que funciona a plataforma. Entendi. Vou ter que abrir, vou ter que fazer e criar um novo, uma nova conta. Via de acesso. Mas deixa eu só te dizer, mas essa ideia é boa. Não bota a aula toda, porque aí a pessoa vai ficar sempre esperando que a aula seja colocada e não vai, entendeu? Coloca trechos. Tá, mas eu acho que com esse dispositivo que o Quirino está nos fornecendo, não vai ser possível trabalhar assim. Eu acho que aí o pacote está inteiro. Mas a sua sugestão é muito interessante, que aí eu não vou participar, eu vou ficar esperando a aula, né? Pois é. Mas a gente Tchau. A gente vai ver o que fazer. Tchau, gente. Obrigada. A gravação aqui agora, hein? Tchau.